Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita estamos com Everton Lima, publicitário, jornalista, que vai nos dar aqui algumas informações sobre a profissão, sobre dicas também de oratória. Então o programa está recheado de informações belíssimas e importantes, não apenas para profissionais liberais, Everton, mas para todos aqueles que querem se comunicar melhor, falar melhor e ter sucesso na sua vida profissional. Voltamos já! Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Nesse primeiro bloco, iremos conversar aqui, conhecer um pouquinho de Everton Lima, esse jovem que é publicitário, mas tem a sua formação em jornalismo. Conhecendo um pouquinho, Everton, de você, pelo que eu sei, você começou a despertar o seu talento em comunicação em grupo de jovens de igreja. Fala um pouquinho disso, Everton. Tem muitos, não apenas, nosso grupo não é apenas de católicos nem protestantes, mas fala um pouquinho da importância do jovem se inserir nesse tipo de grupo, para se soltar e poder revelar seus talentos. Em primeiro lugar, meu amigo, muito obrigado por me convidar. É um prazer poder estar aqui perto de você. E para você que está em casa nos acompanhando, meus amigos, é um prazer poder estar falando através desta TV que chega até a sua casa, que muita paz da parte de Deus esteja com você. Eu comecei a minha vida, posso dizer, na comunicação realmente dentro de grupo de jovens. Me lembro como se fosse hoje de um convite de uma rádio comunitária para anunciar a programação da Semana Santa. E naquela oportunidade me convidaram para ir lá e chegando lá eu comecei a fazer a leitura e o locutor que estava fazendo, que era o diretor da rádio na época, disse assim: Everton, você fala muito bem, cara. Faz o seguinte, me arruma um minutinho aí, aguarda um pouquinho que eu queria sentar para conversar com você. Esperei uma hora, uma longa hora, meu amigo. Isso era entre meio-dia e 1h da tarde. Quando chegou de 1h da tarde, ele me chamou, tinha chegado o restante da direção da rádio, ele disse: vamos fazer um programa da igreja aqui? Você vai apresentar o programa no rádio? E comecei. Ali foi que eu comecei a despertar a minha vocação
e o chamado. Eu já tinha, assim, não só na igreja, mas como também na escola, aptidão para falar bem, né, para me comunicar bem. Você é meu contemporâneo de tempo de ensino fundamental, você deve se lembrar. Eu me lembro, você era um pouquinho tímido. No começo. No começo, realmente eu era um pouco tímido. Eu era tímido por dois motivos. Primeiramente porque havia uma certa pressão dentro da sala de aula, porque os CDFs, aqueles que sabem tudo, então o pessoal não deixava a gente falar mesmo. É o bullying, né? Era o verdadeiro bullying. E daí o que aconteceu? Quando já foi mais para o final das séries finais, as professores de história, de português, me incentivaram bastante a desenvolver essa habilidade de falar em público. Até que um dia a minha professora Rosa de história me convidou para ir para frente para dar aula sobre a revisão do tema. Então, aquele ali foi o momento que eu venci o bullying, que eu venci a timidez e começou toda a minha história na comunicação. Então, na verdade, você começou no rádio. Comecei no rádio. Qual a importância, apesar, Everton, de todas as tecnologias que temos hoje, a internet, redes sociais, fala um pouquinho da rádio, a importância da rádio para os comunicadores. Rapaz, o rádio, ele é o meio de comunicação de maior penetração no público. Pode ter certeza que enquanto tem alguém em casa lavando uma louça, ou alguém dirigindo um veículo, está ouvindo rádio. Então, ele tem uma penetração incrível. Está no celular, tem qualquer aparelho pequenininho, você possa usar uma caixinha de som, você vai ouvir o rádio. Então, ele tem uma força tremenda, né? E sabe o que é melhor no rádio? É a possibilidade da participação instantânea. Na televisão você pode colocar uma pessoa ao vivo, pelo telefone, para isso você vai precisar fazer um link, mas no rádio é instantâneo. Se você está ali fazendo aquele programa jornalístico, de repente alguém liga e dá uma informação sobre o trânsito, de repente outra pessoa liga, dá uma utilidade pública, prestação de serviços, então acaba que o rádio, ele não é só um instrumento de maior alcance ou maior penetração, mas também de maior possibilidade de interação. Muito bem, Everton. E foi a partir daí, com um grupo de jovens, com a rádio, que você se identificou com um curso de comunicação social. Exatamente. Na verdade, eu ia ser médico, mas esse era o meu objetivo. Mas quando eu me encontrei no rádio, minha vontade era só de fazer rádio e queria fazer comunicação social. Foi daí que eu prestei o vestibular e passei. Fala um pouquinho, Everton, do curso. Porque tem pessoas, por exemplo, jovens, que dizem, eu quero ser jornalista, eu quero ser repórter, mas não sabem os caminhos para chegar até lá. Fala um pouquinho do curso. Tem que fazer a faculdade. Aqui na UERN nós temos as 3 habilitações, jornalismo, publicidade e rádio e TV. É importante a faculdade de jornalismo, porque lá você não vai aprender somente a parte teórica da comunicação, mas existem vários termos, várias habilidades técnicas que você vai adquirir na faculdade. Lógico que a faculdade é apenas um pontapé inicial. O mercado é que acaba ensinando mais, porque você vai ter a prática, você vai ter o dia a dia. Infelizmente, a faculdade não tem a possibilidade de oferecer uma prática diária daquilo ali. Por mais que você tenha um estágio, mas é apenas uma experiência, é apenas um começo. E aí, no mercado é que você vai se deparar realmente com a prática. Mas a faculdade, ela é muito importante. Ela é muito importante não só pela parte teórica, não só pela parte técnica, mas porque a partir daí podemos legitimar ainda mais essa profissão. Olha, toda e qualquer profissão é preciso de formação. Toda e qualquer ela é preciso de formação, seja ela técnica, seja ela mais teórica, mas ela vai precisar daquela formação, a fim de que possa ser utilizada dentro do direito, dentro da ética e possamos também comunicar de forma mais assertiva.
No caso aqui, Everton, ainda na linha do curso de comunicação social, qual a estrutura que a UERN oferece? Eu sei que tem as limitações de recursos, mas o que ela oferece para legitimar, como você falou, para dar subsídios ao jovem de comunicação social a poder exercer suas qualidades, seus talentos no mercado de trabalho? Olha, o curso de comunicação social da UERN, eu tenho conhecimento que há laboratório para a rádio, há laboratório para a televisão, certo? O curso também tem as suas dificuldades, né? É fato que há alguns equipamentos que precisariam ser mais novos, né? E desde meu tempo de faculdade, quando eu comecei, a gente não tinha nada. As coisas foram chegando nos períodos finais. Então a gente já foi aproveitando de um estúdio de rádio, já bem no finalzinho do curso. Televisão, nós tínhamos uma câmera de TV, um microfone, que foi dando para fazer as primeiras matérias. Mas hoje tem a UERN TV, né? Uma grande conquista da universidade e também uma conquista do curso de comunicação social. Então, podemos dizer em que há uma estrutura suficiente, não posso dizer suficiente para a demanda atual, mas que poderia ser melhorada, né? Poderia ser melhorada. Tudo que nós temos, nós podemos aperfeiçoar e conseguir mais equipamentos, né? Até mesmo para a prática diária. Mas o curso já tem uma boa estrutura em que o aluno pode confiar em ir e aprender lá no curso de jornalismo, aprender no curso de publicidade, aprender no curso de rádio e TV. Everton, para aqueles que estão em casa, que pretendem fazer o curso de comunicação social, como é que está o mercado? Será que precisa carisma? É talento mesmo para a coisa? Ou indicação? Como é que está funcionando o mercado hoje? A gente está sabendo que estamos numa recessão. Mas tem uma projeção de melhorias. Mas hoje, como é que se encontra? Hoje você pode observar um mercado da comunicação em queda. A verdade é essa, né? Não está um mercado convidativo para que você possa dizer, vou investir na carreira de comunicação, porque eu sei que aí vai me trazer rentabilidade. Eu gosto de dizer o seguinte, quem escolhe o caminho da comunicação escolheu por amor. Escolheu porque gosta de fazer aquilo, porque se identifica, vê sua vocação naquilo ali, no caminho da comunicação. Porque o retorno financeiro, ele não é interessante, não é relevante o retorno financeiro. Ele já não era relevante há muitos anos atrás. E agora nós tivemos fechamento de jornal, nós tivemos demissões aqui em Mossoró. Estou falando mais particularmente de Mossoró, mas se você for ver pelo país todo, existe fechamentos de outros jornais, demissões de colegas de trabalho. Então não é uma situação tão favorável. Por outro lado, profissionais da área da comunicação em que forem polivalentes e tiverem a capacidade de poder fazer com que as suas habilidades sejam aproveitadas em outras atividades, estão se destacando. Por exemplo, eu vejo jornalistas hoje em que estão no rádio, em que estão na televisão e tem o seu blog. Então ele começa a ampliar um pouco a sua atividade. Vejo publicitários que o caminho normal deles seria montar uma agência de publicidade. É o caminho natural, né? Ou trabalhar para uma agência de publicidade. E esse mercado hoje de agências, existem várias agências na cidade. Muitas. Eu posso lhe dizer que em cerca de dezenas, assim, temos umas 20 e poucos, entre grandes e pequenas agências. Tem escritórios de agências, esses têm vários. Então, é isso que eu quero dizer. Se o profissional for polivalente, ele dentro da comunicação vai encontrar várias coisas que ele possa fazer. O jornalista, se para ele, como repórter, como editor, o mercado começou a se fechar, ele pode ou criar o seu próprio blog de notícias e começar a noticiar os fatos através daí, ou ainda
pode, quem sabe, seguir pelo caminho da assessoria de imprensa, da rede social, sendo social media, certo? Gerenciando as redes sociais dos clientes, você vai observar que existe uma infinidade de outras coisas que podem ser feitas dentro do campo da comunicação, que não podem estar somente atreladas à reportagem, e que o jornalista e que o formado em rádio e TV e publicidade tem plena capacidade de poder desempenhar essas atividades. Eu defendo muito o seguinte: quem faz a faculdade de jornalismo, quem faz a faculdade de rádio e TV e quem faz faculdade de publicidade tem que ter um caráter empreendedor para descobrir diversas atividades. Não é um mercado fácil e isso vai ser exigido dele. Esse é Everton Lima, jornalista, publicitário, que está nos trazendo aqui um panorama sobre o curso, sobre as expectativas de quem tenta, né, empreender nessa área e ramo profissional. Mas no próximo bloco, não sai daí, iremos falar agora, Everton, da questão ética, de como os profissionais da publicidade em específico devem atuar para trazer um serviço de qualidade sem prejuízo ao consumidor e à própria sociedade. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Nós estamos conversando aqui com Everton Lima, jornalista, publicitário. Everton, vamos tocar em assuntos delicados agora. Você que trabalha na área de publicidade, você mesmo disse que tem que diversificar. Exato, tem que diversificar. Mas a qualidade do serviço tem que ser mantida. Exato. Em face, né, do consumidor. Exato. Nós sabemos que tem o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive o artigo 37 é bem específico, quando diz que não devemos ser sujeitos a propagandas maliciosas, que induzem erro. Nessa área profissional, Everton Lima tem uma verdadeira guerra. Exato. Você vê esse campo da ética atuar de maneira correta na área publicitária. Olha, meu amigo, e você que está em casa, com certeza todos os dias é bombardeado não só por diversos anúncios, mas conteúdo de forma publicitária, porque hoje, se você observar, há uma tentativa sempre constante de cada publicidade ser um conteúdo, e não só um conteúdo, quando não é um conteúdo de entretenimento, né, é um conteúdo informativo para tentar atrair a atenção do consumidor. Né? Então é interessante observar no ponto da ética, especificamente na publicidade, de que a propaganda ela não pode, em hipótese alguma, ferir o direito do consumidor de lesá-lo. Ela não pode induzir a erro algum. E dentro desse contexto, você pode observar que mesmo quando ela foge dos padrões, mesmo quando ela fere, existe um conselho chamado CONAR,
em que regula a propaganda hoje no Brasil. Então, quando uma propaganda ela não atende essas exigências, quando ela não tem dentro do seu corpo, quando ela tem dentro do seu corpo, de eu explicar melhor, dentro do seu conteúdo, coisas em que venham ferir a dignidade de determinado grupo ou induzir a determinada ideologia de erro ou qualquer coisa, ele vai ser censurado pelo CONAR imediatamente. Então, no caso, Everton, para a pessoa que está em casa, sem se sentir ofendida, ou utilizar aquele produto ou serviço que percebeu que não era aquilo que a propaganda passava. Qual o recurso que ele tem? Você falou desse órgão, sem detrimento ao PROCON, acredito que pode ser usado, mas qual o caminho mais correto para ele trilhar? O PROCON, você sabe bem, você é advogado, vai tratar da questão de repente você recebeu aquele produto, o produto estava danificado, você não teve como utilizar, você vai tratar lá com o PROCON, certo? Quando a questão se passa de uma propaganda, de algo, vamos dizer, estou vendendo um celular. Eu digo que o celular é a prova d'água, certo? O celular é a prova d'água. Mas, na verdade, o celular não é a prova d'água. Quando você chega lá para vender, para comprar, não, o celular não é a prova d'água. Mas não é o mesmo celular que está lá na TV? Não, mas ele não é a prova d'água. Então, aquilo é uma propaganda enganosa. A partir desse momento, o consumidor pode reclamar junto ao CONAR. Eu lembro, eu acho que talvez quem está em casa não vai lembrar muito, mas na década de 90, o Ministério da Saúde fez uma propaganda da camisinha em que o órgão sexual masculino era chamado de Braulio. E essa propaganda começou a surgir na década de 90. Quando ela saiu a primeira vez, houve uma comissão daqueles que se chamavam Braulio, montaram uma petição junto ao CONAR para a retirada da propaganda. E a propaganda foi retirada do ar. E aí teve que se refazer a propaganda. O rapaz, ao invés de na propaganda de chamar de Braulio, ele chamava "Ô amigo", entendeu? E são desses casos e muitos outros que a gente poderia citar aqui, em que o consumidor, o telespectador que está em casa, se sentiu enganado, pode entrar junto ao CONAR. Você falou, Everton, de retirar do ar aquele conteúdo, aquela propaganda. Mas, além disso, tem alguma outra sanção financeira contra a agência ou apenas essa questão já basta? O CONAR ele vai solicitar a correção daquela propaganda, né? Ele vai solicitar uma modificação. A maioria das vezes, essas agências elas vão corrigir aquele problema, né? Corrigem o problema e a propaganda volta novamente para o ar, né? Everton, a gente percebe que o sistema americano é totalmente diferente do nosso, inclusive a questão de propagandas. A gente viu na literatura, até mesmo na internet, casos como daquele energético, Red Bull. Na propaganda, na animaçãozinha do Red Bull, ele toma o produto e ele voa. Everton. E lá nos Estados Unidos, Everton, interessante, que o camarada tomou o Red Bull. Eu não sei se ele também estava com alguma outra droga, né? No seu corpo e tentou pular do prédio, Everton. Tentou fazer o que a propaganda induzia a ele. Para a sorte dele, tinha uns entulhos de lixo e ele escapou com vida. Mas ele processou, telespectador, a Red Bull e ganhou uma grande soma em dinheiro. Aqui no Brasil, Everton, esse tipo de indução, pelo que a gente viu na literatura, não ou nos tribunais, não acontece. Qual a sua opinião a respeito? Você acha que o sistema norte-americano está pegando pesado demais e o nosso dá liberdade demais? Qual a sua opinião a respeito? Na verdade, olha, se você for observar o sistema da publicidade americana, ele tem
tem casos de muita liberdade. Tem uma propaganda que talvez se você for olhar, se você colocar aí no YouTube, você em casa, você vai encontrar. Tem uma geladeira de refrigerantes. Então, o garoto vê que o da Coca-Cola está mais distante. Então, ele pega as moedas, coloca dentro, tira 2 Pepsi e usa as 2 Pepsi como apoio para subir e tirar a Coca-Cola. É algo bem agressivo entre as marcas, mas aí você já percebe o quanto há uma livre concorrência e há uma grande liberdade. Quando você observa que entra na questão ética, entra na questão de ferir diretamente aquele consumidor, você pode observar que o americano ele tem leis mais rígidas contra agressões. É uma cultura do americano. Ele é mais correto em certas coisas, né? É uma cultura americana mesmo, é um jeito americano de ser. E isso já é traduzido dentro de sua lei. Não estou querendo dizer dessa forma que a lei brasileira ela está adaptada a um jeito, uma cultura de ser brasileira. Mas o que eu quero dizer é que a nossa legislação ela ainda vai avançar muito para chegar a esse ponto de você poder processar uma marca ou processar por causa de um comercial dessa forma. Se você observar, tem crianças que têm um costume, certo? Crianças têm um costume de achar que é um super-herói, especialmente entre 6 e 8 anos, né? E ficam imitando coisas que o super-herói faz, né? Será que um pai ou uma mãe não poderia processar, digamos, aquele canal ou aquele desenho por induzir o seu filho? Mas não. Aquilo é uma coisa própria da fase da criança. Ela vive aquele mundo de imaginação. E ali é na correção coercitiva do pai em cima do filho, de tentar explicar, de tentar conduzir ele a entender. Não, ali é desenho. Você não é um desenho animado. Ainda nessa linha de pensamento, Everton, do campo da ética, da publicidade, a gente percebeu recentemente uma propaganda da Brahma, que no caso o Zeca Pagodinho, ele fazia muito propaganda da Brahma. Aí foi para concorrente. Isso. Aí depois, quando ele volta para as propagandas da Brahma, ele faz uma música toda, né? Que estava arrependido, de que essa era aquela. E ela foi cortada do ar. Se eu não me engano, a empresa foi obrigada a refazer. Qual a sua opinião a respeito? Rapaz, na verdade, isso só recheia cada vez mais a briga entre as marcas. Verdade é isso, né? Você personifica uma pessoa relativa àquela marca, né? E as pessoas começam a ligar a pessoa à marca. E quando você faz uma mudança, no caso do Zeca Pagodinho, como essa que você citou agora, você está cada vez mais incitando essa livre concorrência. Eu defendo e eu acredito que as marcas devem duelar sim na propaganda com bom humor, né? E é fato, vai acontecer sim uma briga judicial entre as empresas, porque elas não vão deixar com que a outra tire lucro em cima de si por causa de um garoto propaganda. Everton, vamos para o próximo bloco. Acho que o pessoal de casa ainda tem muitas dúvidas a respeito. Você que trabalha na publicidade, no próximo bloco, não saia daí, nós vamos falar a questão da propaganda também para profissionais liberais. Não é só empresas, né, Everton, que devem atuar, que requerem esse tipo de serviço, mas os profissionais liberais, você que é advogado, você que é médico, dentista, você precisa de serviços publicitários? Com certeza, não saia daí, voltamos já.
the only one. Who feels like the only one? Night soon will be lifted, friend. Just be quiet and wait for a voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Rise, 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 rise. Tonight, rise up, rise, rise, light up, light, rise up, light, rise, 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 rise up, rise, rise, shine, shine, oh, shine, light will shine, love will rise, light will shine, 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 shine on us now. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá E dará à luz um filho, E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi vos nasceu O Salvador, o Salvador, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele, o seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando com Everton Lima, publicitário, jornalista, tem uma empresa que atua no setor de publicidade e vai nos dar dicas valiosas. Primeiro, Everton, antes de entrar na questão dos profissionais liberais, que o Dinâmico do Direito tem muitos assistindo, nesse sentido, Everton, eu quero que você me fale um pouquinho a diferença entre vender um produto e um serviço. Como é que vocês atuam e veem esse tipo de estratégias para cada setor? Olha, vamos começar primeiro pelo prático. O produto você pode pegar, o serviço você não pode, né? O produto você pode estocar, serviço você não pode estocar serviço, né? Produto você pode dar a oportunidade daquele consumidor experimentar aquele produto, degustar aquele produto para que ele comece a ter a fidelidade. O serviço, ele vai ter que confiar no seu know-how, vai ter que confiar no que você sabe fazer e esperar que o serviço seja feito. Não existe nenhuma garantia no caso do serviço de que ao final de tudo aquilo ali seja concluído de forma satisfatória. De todos os dois, o serviço ele precisa interagir mais com o cliente. O produto não precisa de interação alguma. Se eu fiz um sorvete, né? Meu contato com o cliente foi na hora que eu vendi aquele produto, ele recebeu o produto. Se depois da primeira colherada no sorvete ele gostou, e se depois que ele consumiu o produto teve alguma reação, o processo só vai ser posteriormente consumir o produto, né? Eu gosto de dizer que trabalhar com produto, você tem que trabalhar com padrão, você tem que trabalhar com uma linha de produção, né? E trabalhar com produto também vai significar você manter um padrão de qualidade. Ele precisa ser aquele produto sempre, né? E o serviço? A mesma coisa. Só que aí nós vamos ter uma diferençazinha. No serviço, você vai conseguir manter o mesmo padrão de serviço mediante algumas atividades em que você vai fazer relativa ao cliente. Porém, vai ser diferenciado cada cliente. Um processo que você adaptou para um cliente pode não servir para o outro. Vamos lá. Se o serviço for instalação de ar-condicionado, estou indo para coisa bem prática, né? Então, determinado cliente, a instalação do ar-condicionado foi numa residência e outro foi num apartamento. Completamente diferentes as necessidades, completamente diferente a forma de fazer aquele serviço, né? Talvez um leve menos tempo, outro leve mais tempo. Tudo isso entra dentro das variantes. Everton, no setor de serviço tem os profissionais liberais que prestam, né, serviços, como a gente fala, usando suas prerrogativas para satisfazer a necessidade momentânea daquele cliente, daquele setor. Que no caso, eu vou ser bem claro aqui, os profissionais liberais, a gente citou aqui no bloco anterior, médico, advogado, que inclusive a advocacia, Everton, tem um código de conduta bem restrito. Vocês chegam a estudar o código de ética para poder atuar? Hoje eu tenho uma linha bem específica focada em médicos, mas já venho estudando há algum tempo relativa a direito e a advocacia. Tem uma certa semelhança, o que o CFM coloca e o que também a OAB coloca relativa à advocacia. É interessante observar, eu defendo e coloco para esses profissionais o seguinte: a concorrência ela está muito grande. Pare para pensar que quando você fez a faculdade, quantos advogados tinham atuando e quantos advogados existem hoje. Do mesmo jeito, médicos. Então, o que se trabalha basicamente? Vamos trabalhar com marketing de conteúdo. Através do marketing de conteúdo, você consegue visibilidade. E o que é o marketing de conteúdo? É te tornar uma autoridade, uma referência em relação a determinado assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre o médico. Um médico que seja urologista. A partir do momento que ele passa a dar entrevistas no rádio, na TV, no jornal impresso, a partir do momento que ele passa a falar sobre
a doença, a prevenção, o diagnóstico, os sintomas das patologias que ele atende numa rede social, num site. Ele passa a jogar conteúdo na rede. E hoje, todo mundo tem um celular para acessar a internet. Todo mundo tem um notebook, todo mundo tem um computador, tem acesso à internet, de certa forma. Um tablet, um iPad, tem aquilo acessível para você. Então, a partir daí, ele vai consumir conteúdo. E se você está investindo em conteúdo ali dentro, com certeza, alguém vai te achar. Seja alguém que passa por um problema, do qual você pode resolver através do seu serviço, ou seja alguém que está ali curioso e de repente chamou a atenção. Ele vai chegar e vai ser fisgado através dali. É rápido. Vamos lá, só para ter uma ideia. O advogado está aqui dando entrevistas sobre reclamações contra operadoras de telefonia celular. São campeãs, né? E aí, o que acontece? Está dando entrevista aqui, o advogado está falando, aí o fulano está lá assistindo a TV, está no celular, digita Nasceu, por exemplo. Aí de repente aparece lá. Se ele digitar no Facebook, aparece a página dele. Se ele digitar no Google, aparece o site dele. Se ele digitar Nasceu Mossoró, por exemplo, então vai aparecer lá. Ele vai clicar no site, vai olhar, tem lá o endereço onde ele atende, tem lá todas as informações, vai ligar, vai marcar a hora com você e ainda vai consumir um pouco dos conteúdos que tem lá. Vai saber um pouco mais. Quando ele chegar na tua frente, ele já sabe, esse cara resolve o meu problema. Ele já vai pensar isso. Porque todo o conteúdo que estava lá o envolveu. Então, essa basicamente é a estratégia de marketing de conteúdo que eu venho trabalhando com médicos, trabalho também com algumas empresas, venho atuando um pouco nessa área e com resultados relevantes. No caso, Everton, as redes sociais são importantíssimas. Mas nem sempre, na nossa rotina, no dia a dia, a gente tem condições, Everton, de postar, de publicar. Então, as agências, caso sejam contratadas, elas cuidam desse tipo de conteúdo? Fazem mais do que isso. Hoje, no caso da minha empresa, nós lá fazemos não só a atualização de conteúdo, nós fazemos a gestão da marca, onde nós vemos onde é que a marca ela foi citada ou não, é um monitoramento. Eu tenho a condição de saber quantos seguidores nós recebemos naquele mês, quantas curtidas, de onde ele foi, qual a cidade e até o bairro. Então, através também desse serviço que nós temos também a condição de fazer um planejamento de conteúdo para saber quais são os dias que devem ser postado isso, como deve ser postado, para que público, né? Então, é um trabalho gigantesco, além de um serviço de atendimento ao cliente, que aí o cliente vamos lá, não adianta de nada, de repente você tem uma página e a pessoa perguntar lá, ei, como é que eu faço para adquirir o serviço? E você não tem ninguém para responder. Tem que ter alguém para responder. E isso é importante. O Facebook ele já dá importância às páginas em que mais respondem. Tanto que eles colocam lá no aviso da página 100% de resposta de uma e de uma. Entendeu? Responde rápido em até 30 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Ele diz isso lá na página. Everton, um assunto delicado agora. Como é que vocês cobram esse serviço? É só um valor inicial? Parcela? Quando tem um retorno para o cliente, vocês cobram o valor adicional? Vamos explicar, porque eu acho que tem muita gente interessada. Pronto. Olha, é interessante, viu, Nas, eu colocar duas coisas. A primeira delas é a seguinte. Investir em comunicação não é barato. Primeiro dizer isso. E como não é barato, não é algo que você vá pagar de uma vez só. Você vai estabelecer um contrato, onde através desse contrato você vai pagar mensalmente a uma agência que provavelmente pode ser que não lhe dê resultados em 3 meses
Eu, lá na agência, costumamos dar um prazo mínimo de 6 meses para começar a aparecer os resultados. Com 1 ano é que nós temos já uma perspectiva de resultados mais eficazes. Por quê? Por exemplo, alguém que vai começar agora, não tem nada na internet. Então é um trabalho, começar, desenvolver, criar identidade com esse cliente. Então assim, uma das coisas que também faz com que o valor de investimento seja um pouco alto é o fator de que nós temos a carga tributária muito alta. A área de comunicação tem uma carga tributária de 17%. E é altíssima. Então, para você poder atuar e pagar os seus impostos, você precisa também passar esse valor para quem está contratando o seu serviço. Então, o que acontece? Só para o pessoal ter uma ideia, o custo hoje de uma agência gira em torno de 2 salários mínimos, certo? Dependendo da área profissional. Né? Então é o custo em que se paga mensalmente para que uma agência possa estar desempenhando trabalho e possa te dar resultado. Posso te dizer, tem gente aí cobrando até menos de um salário mínimo para executar o serviço, mas faz isso na ilegalidade, faz isso sem pagar imposto nenhum, faz isso, e o que é pior ainda, não pode te garantir o resultado. Everton, situação que fica, né, o profissional fica naquela encruzilhada. Ele tem que investir para ter esse retorno. Tem sim. Para ter esse feedback e esse acompanhamento de vocês é muito importante para todos que precisarem, prescindirem. A gente pode citar aqui, Everton, outros tipos de profissões liberais. Isso. Engenheiro civil, precisaria, contador, arquiteto. Então a área de atuação bastante ampla. E no próximo bloco, Everton. Ótimo. O 4º bloco, eu queria que você me desse dicas aqui para os telespectadores a respeito de como falar em público? Oratória, falar em público. Então não sai daí, caros telespectadores, voltamos já com o programa Dinâmica do Direito. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Conversamos aqui com Everton Lima. Daqui a pouco ele vai fazer as considerações finais dele. Mas, Everton, falando sobre publicidade, mais um assunto que você domina também. Inclusive é palestrante sobre oratória, sobre falar em público, uma dificuldade que muitos... Everton, eu não arrisco dizer, eu acho que é 90% ou mais. Muita gente tem dificuldade. Eu conheço, Everton, profissionais do direito, advogados, que pagam pessoas para ir para audiência, colegas, para fazer audiência, porque tem
receio de falar, mesmo que o público seja pequeno, aquelas 4, 5 pessoas, mas tem receio, não domina a arte da oratória. Eu quero que você me fale um pouquinho sobre o seu curso e já dando algumas dicas para o telespectador que está em casa. Meu amigo, em primeiro lugar, todo mundo nasceu para comunicar. Todo mundo nasceu para falar. Mas qual o problema? Por que eu não falo? Por que fica tudo travado dentro de mim? O problema é o seguinte, está em você mesmo. Medo todo mundo vai ter. E é bom que você tenha medo. Se eu tenho medo, eu respeito a mim mesmo. E não vou de forma irresponsável falando o que eu quero, da forma como eu quero. E se eu tenho esse medo dentro de mim, ele vai me ajudar a me respeitar. A respeitar a quem eu estou falando e como eu estou falando. Então, se você que está em casa agora, que está me ouvindo, você sente medo de falar em público, primeiramente, assuma o seu medo. Segundo, vá com medo mesmo, porque ele que vai ser o seu companheiro. Everton, a timidez, né? A ansiedade, dê algumas dicas aí para timidez e para ansiedade. Olha, para timidez, a primeira coisa é, se você vai dar uma palestra, vai dar um seminário, fazer qualquer coisa do tipo, treinamento. Treinamento. Tem uma história do Abraham Lincoln que perguntaram para ele tinha 8 horas para derrubar uma árvore. O que ele iria fazer durante essas 8 horas? Se ele gastaria as 8 horas ou não? E o que ele iria fazer durante aquele tempo? Ele disse que passaria 6 horas das 8 horas afiando o machado. Então, preparação é tudo. Então, se você vai dar uma palestra, você é tímido, primeira coisa, prepare todo o seu material de slides, deixe tudo fácil, com compreensão para você e para quem está lendo aquele slide. Segundo, ponto muito importante, faça a palestra para você mesmo. Coloque um espelho na frente. Se você achar estranho o espelho, se você quer ver a sua performance, coloque o celular gravando a sua apresentação para depois você assistir a você mesmo como você está fazendo aquela apresentação. São as primeiras dicas em relação à timidez. Você me falou de timidez e ansiedade. A ansiedade, meu amigo, você vai, em primeiro lugar, se você é uma pessoa ansiosa para falar em público e quando chega lá já está suando, chegue cedo no lugar onde você vai falar. Tente se envolver no ambiente. Isso é importante. Se a palestra está marcada para as 7h30, chegue às 6h30. Chegue, sente, conheça o ambiente onde você vai palestrar. Olhe, especialmente eu acredito que aqui deve ter muitas pessoas em que pregam na igreja, que estão nos assistindo agora, né? Então chegue na igreja mais cedo, né? Faça sua oração, faça seu momento com Deus ali em paz. Se você já conhece a igreja, procure conversar com pessoas que te passam segurança, procure cada vez mais ficar relaxado. E uma coisa, não fique se prendendo ao papel ali, decorando, será que eu vou... Não, deixa esse papel de lado, porque ele só vai te atrapalhar. Aquela preparação antecipada não ajuda em nada. Tudo que você precisava se preparar era antes de chegar a hora. No caso, Everton, eu quero que seja bem claro, já aconteceu algum dos seus... as pessoas que lhe assistiram, chegou um limite e você disse, não, aqui é um caso de psicólogo. Já aconteceu um caso desse? Vou lembrar um caso em especial, certo? Que não é um caso de um psicólogo, mas seria um caso de um fonoaudiólogo. O cara era gago. Muito bem. O cara era gago, queria palestrar, era gago, e ele dizia, eu não sei o que é que eu vou fazer. Porque eu sou gago, eu vou para as minhas palestras, eu não consigo passar seriedade. E foi aí que eu entrei para conhecer mais esse meu aluno e assisti a palestra dele. E depois de uma consultoria, conversando com ele, eu disse, amigo, não deixe de ser gago. Ele disse, mas por que? Ele disse,
Você pode até ir a um fonoaudióloga para melhorar um pouco da sua gagueira. Você não gaguejar muito, mas continue sendo gago. Porque o fato de você ser gago na sua palestra está trazendo a atenção do público para você. Aí é o grande segredo, amigo. Você tem que ser você mesmo. Se você não for você mesmo ali na frente, você não vai trazer credibilidade, você não vai dar autoridade para as outras pessoas, entendeu? Você não vai conseguir passar que você é uma autoridade ali na frente para as outras pessoas, naquele assunto que você está falando. Então tem que ser você mesmo, você não pode mudar isso. Muito bem, Everton, a questão da individualidade de cada um. Isso, a individualidade de cada um é importante. Você vê palestrantes, vai para o YouTube, acessa, mas você não é aquela pessoa. Você não procurar imitar alguém. Não imite, por favor. Olha, pode ser que a imitação saia pior do que você imagina. Seja você. Muito bem, esse é Everton Lima, jornalista, publicitário, palestrante na questão da oratória, na questão de falar em público. Everton, quero agradecer. Ele dá esse pequeno espaço para as considerações finais com o público. Eu quero agradecer a você, Nazeu. Agradecer a você que está em casa, que nos ouviu. Se você quiser se inscrever no nosso curso Como Falar em Público, procura no Facebook, assim, Everton Lima, consultor e palestrante. Estou com uma turma que vai começar agora de 16 a 20 de maio no Centro de Bem-Estar, na Igreja São Vicente. Mais informações pelo 9625-5914. 9625-5914. Esse número também é o WhatsApp. Entre em contato conosco, faça a sua inscrição e participe do nosso curso, 16 a 20 de maio. Everton, mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Muito prazer. Obrigado. É um prazer poder estar aqui. E você de casa, informações belíssimas, esclarecedoras a respeito da publicidade, Everton. Que em toda profissão tem que ter a sua parcela de ética e de responsabilidade. Com certeza. Perante o seu cliente e perante a sociedade na qual você vai passar por esse serviço, transmitir aquele serviço ou o seu produto. E Everton nos ajudou bastante com essa questão da publicidade. Eu quero agradecer em nome da equipe, da TVAD. Obrigado. Rogério, Pastor Wendel, a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é muito limitado, Everton, mas você nos ajudou aqui muito, agradecendo a você. E você de casa, gostou da palestra aqui do Everton Lima? Ele já disse os serviços dele, mas eu quero atestar, Everton, que tem retorno, é um investimento. A pessoa investir naquela comunicação. Na comunicação sempre vai trazer para você retorno, seja qualquer área profissional, professor, advogado, médico. Então, a área de comunicação é ampla e tem esse retorno maravilhoso para aquele que exerce, aquele que precisa da comunicação. Então, esse é o Dinâmica Direito. Nós trouxemos aqui o jornalista Everton Lima. Sempre alternando, Everton. A gente traz um operador de direito e traz uma pessoa, um profissional da sociedade civil para ter essa interação. Ótimo. E não saia daí, continue na programação da TVAD. Logo, logo vai começar o programa da Desjadem, do grupo de jovens, na qual Everton também teve essa participação, essa alegria de participar. Então permaneça conosco. Até mais, até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço a todos.